E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com ReZero, terceira temporada, episódio 7, que foi o melhor episódio da temporada e um dos melhores episódios do ano. Cara, esse discurso do Subaru me emocionou demais, cara. Eu confesso aqui que eu chorei boa parte desse discurso dele, né? E aí você pode perguntar, poxa, mas por quê? Por que esse discurso ele cativou tanto assim, né? E assim, na minha opinião, cara, pra mim é porque não foi um discurso vazio ou um discurso clichê de algum personagem super poderoso que poderia derrotar todos os inimigos ali com um golpe só, sem dificuldade, né? Não, não foi nada disso. Foi de um personagem ali fraco, com muitas inseguranças, que também estava com medo naquela situação ali, e justamente por isso ele conseguiu se conectar com todas aquelas pessoas, né? Porque ele consegue, né, se colocar no lugar delas. Ele sabe como elas estavam se sentindo naquele momento. E isso aqui é uma coisa que nenhum personagem poderoso conseguiria entender. Somente ele. Só o Subaru entende essa sensação. E isso aqui fica muito claro, né? Ali naquela frase dele, onde ele fala que as pessoas não deveriam ali ficar sozinhas, né? Você deveria olhar ali para a pessoa que está do seu lado, tal, levantar a cabeça, né? Ficar próximo de alguém, porque é muito fácil você ter pensamentos ruins e tal, desnecessários, quando você está ali completamente sozinho, né? E ele sabe disso, né? A gente viu isso claramente, né? Durante ali a segunda temporada, né? E na história como um todo, né? A gente já sabe muito bem como foi o passado ali do Subaru, né? E tudo que ele passou desde que começou o anime aí, né? Que ele foi para esse mundo ali de ReZero, né? Então, isso torna esse discurso dele muito poderoso, muito cativante, é muito forte. E tudo isso aliado, cara, à trilha sonora. De novo, cara, isso aqui já é uma marca registrada de ReZero, né? Essa trilha sonora letrada ali, mais uma vez a Rie Takahashi, né? A dubladora da Emília, cantando essa música ali. Aliás, vou deixar aí na descrição do vídeo, né? Então, dá uma olhadinha lá, porque vale muito a pena. A música é lindíssima e combinou muito com esse momento aqui. Que é outra coisa que eu gostaria muito de elogiar também, que é a direção do anime, né? Apesar de nova, aí a gente tá vendo que tá mantendo a essência do anime, a essência de ReZero tá nessa temporada, né? Não parece que você tá assistindo um anime diferente, tal. Que, cara, que bacana isso aqui, né? Porque um dos meus medos era de que, pô, vai estar chegando um diretor novo, tal, de repente o cara que, não, não, vou mudar aqui, vou fazer totalmente diferente, colocar o meu estilo aqui e tal. E não, tá seguindo ali, que bom que ele não foi arrogante a esse ponto. Então, cara, que temporada maravilhosa que a gente está tendo aqui. E esse episódio foi simplesmente fantástico. Fantástico. 10 barra 10 esse episódio aqui. Então, dito tudo isso aí, né? Bora lá falar de tudo que aconteceu nesse episódio. Teve muita coisa rolando, muita coisa emocionante e tal, né? E algumas coisas que podem ter passado despercebidos por alguém, né? Porque foi muito rápido. Principalmente com relação ali ao pai do Reinhardt, né? Então, bora lá falar sobre tudo isso aí. E a gente começa, né, o episódio imediatamente após o anterior, onde a Emília, né, chegou lá, invadiu lá o quarto do Regulus, né, de forma bem stealth ali que ela fez, né? E aí ela vai usar o mídia dele, né, de comunicação para informar para as pessoas do lado de fora, né, principalmente para o Subaru, o que ela descobriu ali, né, que é a localização de algum dos bispos, né? Só que quem atendeu ali a ligação foi o Al, né? Ele que estava ali numa cena bem estranha, ali lutando contra alguns cultistas, né? E parece num local assim com água e tal, né? Então tu fica, pô, que lugar é esse? Isso aqui foi um ponto que eu fiquei em dúvida, né? Porque, tipo, foi ele que abriu lá a comporta, né? Que inundou aquela parte da cidade, que acabou ajudando, né? O Subaru e os outros a escaparem lá da capela, né? Foi ele que fez isso ali? Ou foi algum um outro personagem tal que não apareceu ainda, né? Bom, fiquei com essa dúvida aí, mas parece que foi ele, né? Enfim, mas meio esquisito isso aí, né? Mas enfim, seguindo aí, né? Uau, ele fica meio preocupado ali e tal, pô, onde é que você tá, né? Só que a Emília, ela tá muito calma, né? Você vê que mesmo ela estando ali na fortaleza inimiga, ela tá muito segura de si, ela tá muito confiante, né? E ela sabe que o Subaru vai até ela. Ele vai, em algum momento, vai tentar resgatar ela. Então, ela tá facilitando o trabalho dele, né? Então, ela informa para ele que, o Regulus está nessa torre aqui e aquela a bispo lá da luxúria, né, que é a capela, ela tá em tal torre, né? As outras, no caso, ela não descobriu, né, onde está a Sirius, né, e onde está o outro lá, o Gula, no caso, né? Isso aí ela não sabe ainda. Mas já ajudou pra caramba, né? Dela a informação ali que ela soltou, né? Então eles dois desligam ali e tal, e a Emília volta lá pro quarto dela, né? Pra consertar lá o disfarce que ela fez, né? Aquele clone de gelo, né? Só que nessa hora já tá lá a outra esposa lá do Regulus, né? Aí ela tenta fingir que não saiu, tá, foi engraçada essa cena, né? Porque ela vai
tentar cobrir lá o clone de gelo. Ela, tá muito gelado. Quer dizer, não tá gelado não. É engraçado, a Emília, não, é muito engraçada. Esse jeito dela todo inocente, fofo, é muito bonitinho da Emília, né? Só que a outra lá, ela percebeu, né? Falou, poxa, eu pensei que você ia tentar fugir, né? Só que a Emília fica sem entender, né? Tipo, ué, em nenhum momento ela pensou em que eu fosse tentar salvar ela ou alguma coisa assim. Tá estranho a atitude dela, né? Como eu falei no episódio passado, ela parece assim meio que sem vida, né? E mais pra frente vai explicar, né, o motivo disso aqui. Mas aí a gente volta lá pro QG, lá onde está o Subaru, né? E o resto do pessoal, né? O Julius e a Anastácia. Eles estão diante, né, daquele Mitya, que fala para a cidade inteira, né, que a capela usou. Eles vão usar isso ali agora, né, para poder tranquilizar a população, né. Nisso daí aparece o Al, né, ele chega ali e informa toda a situação, né, a conversa que ele teve lá com a Emília e tal, né, e falando, né, sobre onde estão os bispos e tal. O pessoal até pensa assim, pô, será que é confiável isso aí, né? Talvez não fosse a Emília, fosse alguém se passando por ela para enganar a gente e tal, né? Só que o Subaru, né, confia nisso ali por causa da última informação que ela soltou, né? De tipo, cuida lá da Beatriz, né? Isso aqui é a cara da Emília, né? Não poderia ser alguém fingindo, né? Então dá para confiar nessa informação ali. E agora eles vão tomar ali os próximos passos, né? Quem também volta ali aparecendo é o Garfio, né? Foi muito legal isso aqui, né? Porque ele tava morrendo de preocupação ali com o Subaru, então ele pula pra cima, agarra o Subaru ali. Então isso é inesperado, isso aqui do Garfio, ainda mais quando você lembra dele na segunda temporada, né? Muito legal também, né? Todo mundo preocupado ali com o Subaru e ele falando assim que tipo, não, tô bem, tô com a perna meio esquisita aqui, mas fora isso, tá de boa. Tô tranquilo aqui, né? Então eles vão começar a colocar o plano deles em prática, né? Que é o seguinte: usar aquele mídia, né, para passar uma mensagem de esperança para a população, né? Porque depois que a capela soltou, né, aquele comunicado dela lá, aterrorizando todo mundo, isso fez com que o poder lá da Sirius, né, se intensificasse. Por isso que a gente está vendo que todos aqueles abrigos, né, as pessoas estão lutando entre si e tal, né, caindo ali naquela hipnose, né, que a Sirius faz, né? Isso está causando o caos ali em todos os lugares, né? Então agora, né, eles vão usar esse mídia para criar o efeito oposto, né? E meio que quebrar essa hipnose ali, né? Essa maldição que a Sirius coloca nas pessoas, né? Só que também isso aí gera uma outra preocupação, né? Do tipo, pô, será que se a gente fizer isso aqui, isso não vai gerar uma retaliação ali desses bispos, né? Afinal, eles estão na torre, né? Estão com o controle ali das comportas de água, né? Eles podem abrir aquilo ali de novo, tal, e causar mais destruição, né? Só que o Alvo, né, ele tem um outro ponto, falando que a gente não precisa se preocupar com relação a isso, né? Porque esse pessoal ali, esse culto desses bispos, eles simplesmente não se importam com o que os outros fazem, né? Eles estão tão cheios de si, né? Eles são tão arrogantes, porque eles nunca perderam e eles nunca acham que vão perder. Então eles estão com uma confiança completamente absurda. É como ele cita ali, né? Tipo, por acaso um dinossauro ia se incomodar com formigas ali, mordendo o pé dele ali? Não, né? E eles partem dessa mesma premissa aí. Então eles vão seguir ali com o plano, né? Só que aí vem a questão, né? Pô, quem vai falar? Quem vai fazer um discurso assim que possa inflamar as pessoas, né? Que possa trazer esperança para elas, né? Bom, de início o Subaru ele pensa, porra, a Anastácia, né? Ela é muito conhecida por aqui e tal, né? Ela sempre foi bem vista na cidade aqui pela função dela no comércio e tal. Então, pô, essa fama dela vai ser o bastante, né? Só que ela fala que não, ela não está apta a essa tarefa aqui, né? Que só fama não é o bastante para poder conseguir alguma coisa desse tipo, né? Alcançar essas pessoas. Eles pensam, pô, a Crush, né? A Crush talvez poderia. Só que, pô, não no estado que ela tá, do jeito que ela tá ali, né? Porque ela era conhecida e tal, né? Por ter participado lá da queda lá da Baleia Branca e tal, né? Mas agora é impossível para ela. O Subaru vai, pensa nos júris e tal, né? Só que o júri fala, pô, pra mim também não dá, né? Não faz o meu estilo, né? Eu não sou esse tipo de pessoa que conseguiria alcançar outras, né? E aí, né, vai eliminando tudo, e aí o Garfield, né, ele fala, pô, por que não você? Né, falando pro Subaru. É a pessoa ideal, né? Todo mundo meio que vai concordando com aquilo ali e tal, né? Porém, o Al, ele vem com uma outra questão, que é o seguinte, pô, você tá pronto para arcar com essa responsabilidade? Porque se você fizer esse discurso, você vai se colocar em um outro patamar, né? Que no caso ali seria como um herói para essas pessoas. E a partir desse momento, você tem que estar preparado para lidar com a desilusão
de um herói, que é o fato de que você não vai poder mais perder, né? Você vai ter que ganhar, né? Porque agora não é só suas esperanças que estão em jogo, é as esperanças de todo. Você representa as esperanças das pessoas, né? Então você perder, você também vai tirar a esperança de todo mundo. Então ele meio que aconselha ele, Subaru, pô, o seu ponto principal, né? O seu principal objetivo não é a Emília, não é salvar ela, faça isso. Deixa esse problema dos bispos para as outras pessoas e tal, né? Deixa que outras pessoas resolvam esse problema, né? Só que aí o Subaru, né? Ele vem ali com uma frase, gerou até uma certa briga ali, né? Dual com um Garfield e tal, né? Só que o Subaru, né? Ele vem com uma frase ali falando, uma frase meio que da Terra, vamos dizer assim, né? Para se conectar ali com o Al, lembrando, né? Que o Al também é um reencarnado ali, né? Que veio da Terra. Ele fala o seguinte, né? Por acaso quando uma criança, né? Você vê uma criança ali que vai atravessar o sinal vermelho, tal, você meio que não puxa ela de volta, nem impede que ela atravesse ali, né? Que não é uma coisa instintiva, né? Você não pensa ali, pô, vou salvar essa criança de atravessar a rua. Não, você simplesmente faz, né? E é isso que ele vai fazer agora. Ele vai assumir esse papel. E enquanto ele vai falando isso, né, ele vai se lembrando ali de vários momentos importantes, né, de toda a trajetória dele até chegar a esse ponto, né, isso vai se conectando, né, com tudo que eu venho falando desde o início dessa temporada, né, o como que ele evoluiu, né, como você está vendo essa progressão de personagem, né, essa evolução do Subaru, né, e aí ele fala, bom, então só tenho que fazer como eu sempre fiz, né, eu não vou fugir dessa responsabilidade, eu vou arcar com ela, né, vou aguentar todo esse peso, né, toda essa responsabilidade. Mas você vê que ele termina ali agradecendo ao Al também, né? Porque de início você pode até pensar que o Al foi um pouco meio mal, talvez, né? Por ter falado as coisas como ele falou, mas na verdade ele estava tentando ajudar o Subaru, né? Então ele reconhece isso e agradece, né? Então ele toma essa decisão e vai seguir ali com o discurso, né? Ele vai seguir com o plano e vai falar para toda a população ali de Pristela, né? Bom, nesse momento a gente volta lá pro quarto da Emília, né? Onde ela ainda estava conversando lá com a outra esposa do Regulus, e aqui ela conta, né, o porquê desse motivo ali dela estar desse jeito, assim, né? Sem esperança, sem nada mais, né? E ela fala que ela era uma pessoa comum, tal como qualquer outra. Ela não era nenhuma rainha, nenhuma princesa de algum lugar especial, não. Era só uma pessoa de um pequeno vilarejo ali, até que o Regulus colocou os olhos nela, né? E resolveu fazer ela a esposa dele. Só que nesse momento ele foi e matou toda a família dela, todos os amigos, todas as pessoas do vilarejo, né? E trouxe ela junto com ele, né? Então por isso ela fala que não tem mais esperança. Dá até meio que a entender que ela preferia ter morrido naquele ataque lá, né? Que a Emília salvou ela e tal, né? Que ela preferia ter morrido ali, que isso acabaria com esse sofrimento dela, né? E que ela não vai se permitir mais ter esperança, né? E você vê que a Emília fica ali meio que sem saber o que falar, sem saber o que responder ali para ela, né? Como é que eu faço alguma coisa aqui agora, né? Mas aí começa o discurso do Subaru, né? A gente ouve a voz dele ali, né? Você vê que de início ele começa ali meio que brincando e tal, né? Falando, ah, tá funcionando o microfone aqui, né? Um, dois, três, teste, teste, né? Mas aí começa pra valer. E aqui, né, a gente tem um dos melhores momentos desse ano, porque, de novo, cara, ReZero conseguiu mais uma vez colocar um personagem ali basicamente falando por uns 10 minutos aproximadamente aí, e foi um momento incrível, emocionante, cara, que consegue cativar todo mundo ali que tá ouvindo, porque você consegue conectar esse discurso do Subaru a qualquer situação da vida cotidiana de qualquer um, né? É muito forte tudo que ele falou ali, né? E ainda mais por quem é que tá falando isso ali, né? E torna tudo muito mais crível, né? Por isso que talvez as pessoas, né, tenham se conectado muito mais ainda com o Subaru, né? Porque, pô, se um cara como ele, né, como ele mesmo fala, né, fraco e tal, né, continua lutando sem desistir, eu também posso, né? E aí a gente vai acompanhando isso aí, né? Dele, primeiro ele tentando se conectar ali, né? Falando, pô, onde é que vocês estão? Estão me ouvindo da onde? Né? Estão no abrigo? Estão nas suas casas, né? E aí ele vai falando, né, que pô, tinham outras pessoas que eram melhores do que eu para falar esse discurso aqui, né, mais forte. Só que essas pessoas falaram que eu seria o mais indicado, né, para falar isso aqui. Ah, e aí ele vai se conectando pouco a pouco, né? As pessoas ficam meio receosas assim, né? Tipo, caramba, quem que tá falando aqui e tal, né? Pô, não tá passando nenhuma confiança nisso aqui, né? Só que aí chega um momento, né, que ele para, ele respira, aí começa a trilha sonora que, cara, que episódio perfeito, cara. Nossa, foi brilhante em tudo o que ele fez. E que direção também incrível. Incrível, incrível, né?
E aí ele vai falar que apesar dele simplesmente querer ficar escondido, né, e esperar que alguém resolva as coisas por ele não vai fazer isso, né? Ele vai lutar, vai continuar lutando, não importa contra quem ele tenha que lutar, né? E ele pede que as pessoas façam o mesmo, né? Só que não da forma que você está imaginando, né? Das pessoas saírem ali, começarem a lutar contra as criaturas. Não, que elas simplesmente continuem lutando ali e não desistam, não se entreguem ao desespero, à fraqueza, né? Àquela situação terrível que eles estão, né? Que você simplesmente olhe para a pessoa que está do seu lado, que você levante a cabeça e se conecte com as pessoas que estão ao seu redor, né? Você não deve ficar ali sozinho nesse momento, né? Entenda também a pessoa que está do seu lado, compartilhe ali o que você está sentindo com ela, né? E todos juntos vamos passar por essa situação. E, cara, é muito poderoso isso aqui. E aí ele vai e fala que não desistam, continuem resistindo e deixem o resto comigo. Aí, cara, nossa, aí é pra quebrar de vez. Você vê que ele consegue, né, inspirar todo mundo ali. A gente também vai vendo, né, os outros personagens, né, que estão ouvindo aquele discurso ali, né? A Priscila que continua lutando lá na ponte, né, junto lá com a Liliana. A gente vê a Felt, né, caminhando pelos telhados ali, né? E uma cena interessante que a gente vê é que o pai lá do Reinhardt, ele se soltou, né? Ele se libertou e saiu, né? Vamos ver o que esse sujeito vai aprontar, né? E aí ele termina com esse discurso. E o bacana também, cara, é que durante tudo isso aí que ele vai falando, isso aqui se conecta muito com a cena que a gente está acompanhando da Emília com aquela outra esposa lá do Regulus, né? Porque elas estavam falando justamente sobre isso, né? A garota lá falando que não tinha mais esperança nenhuma. E o legal também, né, foi que a Emília falou, né, sobre o casamento e tal, né, que deveria ser um momento feliz para as duas pessoas, né, e não trazer infelicidade para um dos lados, né. E cara, ela lembra, né, que tem duas pessoas que ela conhecia, né, que não puderam se casar, apesar de se amarem muito, né. Ela falando lá da Fortuna, né, e do Betelgeuse, né. Cara, isso aqui também, poxa, velho, essa lembrança da Emília aqui também pega no coração da gente, né? E ela finaliza ali dizendo que ela não tá sozinha, né? Às vezes ela se esquece disso, né? Mas ela bota até a mão ali no colar dela, né? Que ela não tá mais sozinha, né? Então, cara, muito legal. Esse episódio foi perfeito em tudo, cara. Meu Deus do céu. E aí a gente volta lá pro Subaru, né? Que quando ele termina, né? Óbvio, ele ficou todo sem graça ali, né? Todo envergonhado de tudo que ele falou ali, tal, né? Falando, pô, caramba, eu vou tentar fazer melhor da próxima vez, que não sei o que e tal. Só que aí todo mundo elogia ele, falando que foi um discurso incrível, foi maravilhoso, foi perfeito esse discurso do Subaru. Ninguém no planeta Terra falaria algo melhor do que o Subaru falou nesse momento aqui, né? Parece o Ricardo lá também. E aí, antes de encerrar o episódio, né? A gente tem o Otto. Otto voltando aí, né? E o Otto sempre quando volta de algum lugar que ele tenha ido, ele traz coisas boas com ele, né? E dessa vez ele trouxe o Reinhardt, né? E o cara tá louco pra acabar com esse culto aí, né? Porque, cara, a forma que ele chegou ali foi muito da hora, né? A forma como finalizou ali, mostrando ele, falando o nome dele, né? E soltando a aura dele ali. Por cima do Dragon Ball Z total isso aqui, eles liberando o Ki. Cara, ficou muito maneiro, né? E o título do episódio, né? Falando ali do mais novo herói e o mais antigo dos heróis. Cara, até o título do episódio foi perfeito, cara. Meu Deus do céu. Esse episódio aqui, né? Mais um episódio de reserva, assim, pra ficar marcado nas memórias, assim, pra sempre, cara. Cara, nossa, que episódio fantástico. Cara. Pra mim já fácil aí, um dos melhores momentos do ano inteiro. Mas bom, é isso aí, pessoal. Agora esperar aí pelo próximo, né? Ver como é que vai ser esse contra-ataque aí, né? E tomara que a Emília consiga salvar lá todas as esposas do Regulus também. Enfim, mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.